Boa tarde, povo brasileiro. Quem vos fala é o advogado, jurista e professor Marcos Davi. Eu sou sobrinho do general Nicanor Figueiredo, que é primo do ex-presidente João Batista Figueiredo. Está havendo alguns movimentos contrários à criação do Tribunal Constitucional da Ordem Institucional TECOI. E eu vou explicar para que você, patriota, honesto, ouça com atenção e vote pela criação desse tribunal. Observe que não há eleição que consiga combater a corrupção estrutural no Brasil. Você, para evitar que o PT continuasse no poder, votou para presidente da República no presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele conseguiu resolver a corrupção no Brasil? Resposta: não. Ele não consegue sequer governar, porque o Congresso Nacional existem muitos parlamentares corruptos, assim como existem no Judiciário. Então hoje, quem governa o Brasil é o Judiciário, o Congresso Nacional e o Ministério Público. Então, você, desculpe, é ignorante se pensa que através de eleições você vai conseguir combater a corrupção estrutural no Brasil. Jamais. É tolo se você pensa isso, porque você votou durante décadas e não resolveu nada. A corrupção continua em todos os poderes da República, no Executivo, no Judiciário e no Legislativo. A única forma legal de você resolver isso é criar um tribunal constitucional, sem guerra civil, a não ser que você queira uma convulsão social no país. Porque o Tribunal Constitucional, ele vai fazer o quê? Ele vai limpar, retirar da vida pública todas as autoridades corruptas do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. Esse tribunal vai estar acima do Supremo Tribunal Federal, acima de todos os poderes da República. A finalidade dele é julgar só autoridades. Nada muda para o cidadão comum. Observe que esse tribunal é criado por um decreto-lei. Ele não é criado através de decreto ou de medida provisória, que são institutos do chefe de governo. O decreto-lei é uma prerrogativa, ou seja, é uma função do presidente da República como chefe de Estado. O chefe de Estado está acima do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Ministério Público. Ou seja, o chefe de Estado, ele é superior ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ao presidente do Congresso Nacional, é superior ao Procurador-Geral da República. E quais serão as autoridades que serão julgadas pelo Tribunal Constitucional? São as seguintes: delegado de polícia, juiz de direito, prefeito, governador, secretários estaduais, deputados estaduais, desembargadores dos tribunais de justiça de todos os estados da federação, desembargadores dos tribunais regionais federais, desembargadores dos tribunais regionais do trabalho, deputados federais, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Superior Tribunal de Justiça,
ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ministros do Tribunal Regional do Trabalho, ministros do Tribunal de Contas da União, conselheiros do Tribunais de Contas dos Estados, membros do Conselho Nacional de Justiça, membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, todas as autoridades corruptas que usaram do cargo para se beneficiar serão julgadas por esse tribunal. Se elas forem condenadas, perderão seus cargos, pagarão uma multa e terão seus bens bloqueados. Você precisa entender que o seu voto pela criação desse tribunal é mais importante que o ar que você respira, é mais importante do que votar para presidente da República, porque você está votando para dizer sim à criação do Tribunal Constitucional para colocar fim na corrupção em todos os poderes da República. Observe que é a primeira vez que você, cidadão comum, tem na mão um poder, de fato, de mudar, de fazer alguma coisa. Porque quando você votou para presidente, não mudou nada. Agora, se você votar pela criação desse Tribunal Constitucional, aí você estará pondo fim à corrupção de todas essas autoridades públicas. Todas elas sem exceção. Muitos juristas, professores de direito, vão dizer que o decreto-lei que propõe a criação do TCOI, do Tribunal Constitucional da Ordem Institucional, não está previsto na Constituição. Essa afirmação é falsa. Como é que você, cidadão comum, prova isso? O jurista Marcos Davi e outros juristas de renome fizeram um requerimento ao presidente Jair, perfeito, mostrando a necessidade da criação do Tribunal Constitucional e da sua legalidade, ou seja, ele está de acordo com a Constituição Federal. Lá está explicado detalhadamente, tecnicamente, a fundamentação jurídica. Só quem combate a criação desse tribunal são os comunistas e os corruptos. Mas toda pessoa de bem que souber ler e baixar esse requerimento, como que você baixa esse requerimento? Você vai na barra de endereçamento do Google e digita moraliza.com. Quando abrir a página Moraliza, está escrito, na abertura da página, clique para mudar o Brasil. Você clica, vai abrir uma página de votação da criação desse tribunal. É um formulário a ser preenchido. Só que antes de ser preenchido esse formulário, você baixa um pouco a página do formulário e você vai ver lá o requerimento do TCOI. Grave no seu computador. Leia isso, mesmo que você não entenda nada de direito, você vai ver que existe uma fundamentação jurídica técnica. Ou seja, o jurista Marcos Davi não fez nada aleatoriamente, nada ilegal, nada que esteja fora da Constituição Federal. Então, é importante que você tenha esse requerimento e divulgue esse requerimento e vote. Você vai verificar que não existe votação sem CPF. Isso faz parte da legislação eleitoral. O primeiro voto que está lá é o meu e dos meus amigos. Então você não tenha medo de colocar o teu CPF. Porque o que você prefere? Não votar e continuar com a corrupção dessas autoridades, que no futuro você perderá sua casa, o seu comércio para os corruptos? É isso que você quer para você, para os seus filhos e para os seus netos? Eu acredito que não. Essa página está nos Estados Unidos. Existe um sistema de segurança rígido que nós fizemos
porque o meu CPF também está lá. Mas eu tenho que pensar em algo melhor, eu tenho que não pensar em mim. Eu estou pensando no futuro do Brasil, eu quero acabar com a corrupção nos poderes da República. E tenho a oportunidade de votar. Então, o primeiro voto foi o meu. E por que é necessário 60 milhões de votos? Porque nós vamos dar uma ordem ao presidente Jair, que ele assine esse decreto criando o TECOI, juntamente com o ministro da Defesa e com os comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Vamos supor que depois que o decreto for assinado e publicado no Diário Oficial, o ministro do Supremo Tribunal Federal deu uma decisão alegando a inconstitucionalidade desse decreto-lei. O Procurador-Geral Constitucional, que é uma espécie de Procurador-Geral da República, quando for promulgado o decreto-lei, o nome dele será indicado pelo Presidente da República. Esse Procurador-Geral irá prender o presidente do STF, que deu essa decisão ilegal. Por quê? No próprio decreto-lei existe um artigo, é o artigo 26, que proíbe que qualquer autoridade do Poder Judiciário declare que esse decreto-lei é inconstitucional. Se ele fizer isso, será preso, desde juiz, desembargador a ministro do Supremo, pelo Procurador-Geral Constitucional, que vai acionar a Polícia do Exército. Porque, veja, quem está criando esse tribunal é o chefe de Estado. Como eu disse, ele está acima de todos os poderes da República. E você que votou, com 60 milhões de votos, você está dizendo para o presidente: eu quero esse tribunal para moralizar o Brasil. E esse decreto-lei não depende de aprovação do Congresso Nacional. Os senadores não podem fazer nada. Por quê? Porque esse decreto-lei está sendo emitido pelo chefe de Estado, que ele detém a soberania popular. Ele é o guardião da democracia. Então esse decreto-lei que cria o tribunal é mais importante que o ar que você respira e vai evitar uma guerra civil, uma convulsão social. O seu voto vai valer mais do que qualquer voto para governador, voto para prefeito, voto para presidente, qualquer voto, porque você está criando um tribunal, você, cidadão comum, está tendo um poder na mão de criar um tribunal que vai colocar ordem no Brasil. Depois que você afastar todos os senadores corruptos, deputados federais, deputados estaduais, juízes, desembargadores e ministros, aí haverá eleições. Porque mesmo que você hoje, nas eleições de 2022, consiga mudar todos os 504 deputados, que todos os 504 deputados sejam honestos, você colocou lá, elegeu, você elegeu também 81 senadores honestos, você elegeu um presidente honesto em 2022, ele vai conseguir governar o país? Não! Absolutamente não! Porque quem governa um país hoje é o presidente do STF, o Poder Judiciário e o Ministério Público. São eles que estão governando o Brasil hoje. E eles fazem o que querem, como querem, não respeitam a lei, não respeitam a Constituição, não respeitam nada. Como é que você resolve isso? Você tem que ter um tribunal para julgar essa gente. Porque quando o ministro do STF faz algo errado e tem apoio dos outros ministros, quem é que julga ele? Ninguém. Ninguém. Então o Tribunal Constitucional, ele está acima do STF, do Congresso Nacional, do Ministério Público. Ele vai colocar ordem no Brasil. E você é o responsável por isso. Pense bem nisso, você tem a oportunidade de votar, de fato, para mudar o país. Nós precisamos de 60 milhões de votos. Por quê? Porque você vai dar poder ao presidente, vai dizer a ele: olha, eu quero que você assine esse documento aqui, esse decreto-lei que cria esse Tribunal Constitucional. Os militares
que são de esquerda, comunistas, que não querem a moralização do país, é que vão ser contra. Mas você, com teu voto, 60 milhões, você vai dar apoio à ala militar que me acompanha, que nos acompanha, pela ordem, pelo progresso, para prender esses oficiais esquerdistas que se negarem a assinar a criação do Tribunal Constitucional. Então veja como o seu voto é mais importante que o ar que você respira. Pela primeira vez você vai poder mudar o Brasil. Você tem na mão este poder. Não reclame depois, você que não votar, que você não teve um instrumento para mudar o país pacificamente, sem que haja uma guerra civil e uma convulsão social. Eu, Marcos Davi e a família Figueiredo tem nome na construção deste país. Veja, eu não sou deputado, eu não sou político nenhum. Eu sou um simples advogado que criou um decreto-lei e outros decretos para moralizar o Brasil. Eu não pensei em mim, eu pensei no futuro dos meus filhos, dos meus netos, de todas as crianças deste país, num país sem corrupção, onde as autoridades cumpram a lei. Então, faça a sua parte. Não diga que Deus não ajudou você. O que você prefere? Não dar o teu CPF e no futuro ser preso pelos corruptos? Ser injustiçado pela justiça? Ou dar o seu CPF? Qual é o risco maior? O risco maior é você ver a corrupção tomar conta do Brasil em todas as instituições. É o fim do país. Você quer isso para você? Então agradeça a Deus por ter nos dado inspiração para criar um instrumento pacificamente em que você possa mudar, possa votar para mudar o Brasil. Divulgue isso muito, porque o teu futuro, do teu negócio, do teu estabelecimento comercial, da tua família, da educação do país, depende disso. Muito obrigado pela atenção.